Saudação a você, meu amigo pensador. Saudação a você, minha amiga pensadora. Hoje a gente vai continuar das instituições, né? E falar da questão do Estado, tá? Então a gente vem falando das instituições e uma das mais interessantes, que causa maior fascínio, né? E muito interesse, e muito estudo, né? E muita relação, é justamente a instituição do Estado, né? O Estado com E maiúsculo, né? Então, esse Estado, ele tem sempre essa questão, que é muito colocada pela sociologia, das formas como foi constituído o Estado, né? Primeira coisa é que o Estado, então, pode ter vindo de uma relação natural que sempre existiu, pode ter vindo de uma necessidade dos homens. Os homens tiveram que se relacionar, em algum momento alguém pensou que era preciso organizar como seria a trajetória, como seria a compra e a venda, como seria a ideia do lucro, quem protegeria essa cidade, né? Então, desde essas formações mais simples, né, da horda, do clã, da gens, né, romana, até uma realização mais concreta. Então, é legal você entender que o Estado, a gente fica na dúvida assim, qual é a origem mesmo do Estado? Pode ter sido através do contratualismo, né? Dentro da teoria política defendida lá pelo pensamento do Hobbes, do Rousseau e do Locke. Pode ter sido também por uma ideia de direito divino, defendido lá por Jacques Arouet, Jean Baudin, entre outros. Então é legal que você perceba que a gente tem várias noções para a formação do Estado. Na prática, o Estado é aquele que organiza as relações. Então, importantes que eu vou falar, marque aí, é a instituição que tem o maior poder de coerção, né? Então, o maior poder de coerção, de obrigação, eu vou dizer melhor assim, de imposição, impor, é o Estado. Então, o Estado ele tem essa característica muito marcante de impor, de definir, de cobrar, né? De regular. Então, essa característica é legal. Agora, como é que é formado esse Estado, né? Então é legal você entender características da formação do Estado. Então são elas aí, as três características básicas, né? O território, o povo e as instituições, as relações políticas, tá? Então, primeiro, a noção de Estado vem junto com a ideia de a noção de povo. Então você tem uma população que vive naquele local que é o território, que é o limite ali aonde você define o que vai acontecer, o que pode ou não ser feito ali. Então, dentro daquele pedação de terra, ou pedacinho, depende da situação, você vai definir as suas regras de conduta, suas relações, seus costumes, valores e por aí vai. Então, primeiramente, entender isso. Você tem um território, dentro desse território você tem as relações, né, com o povo, que vai ter também a questão da língua, né, dos costumes, e aí você tem as relações de poder, as instituições e as relações políticas dentro desse sistema. Então é legal você entender, primeiramente, isso. Com isso, você tem a formação do Estado. Então, o Estado vem com essa noção de trazer aquilo que é necessário para o ordenamento social, para a vida social. Então, uma instituição de forte poder coercitivo, como eu já falei, né? E o Estado tem algumas características muito importantes, diferentes das outras instituições. Então, o que vai acontecer? Primeiro, para o Estado funcionar, é necessário um grau de complexidade. Então, é preciso primeiro definir o poder, as esferas de atuação desse poder, as divisões dos poderes, né? Então, o que poder vai fazer o quê? Aquela ideia que a gente tem vem com o pensamento do Rousseau e do Montesquieu, a ideia de soberania, de não interferência, né? De aceitar a vontade coletiva como principal e, a partir daí, você ter essa atuação das esferas. Então, o Estado é algo muito intrincado, muito complexo, né? As coisas não funcionam simplesmente pela vontade de algum representante político ou de algum agente público, né, funcionário público, agente político. Não são eles que definem as coisas, né? Tudo deriva de um sistema complexo desenvolvido, na sua maioria, para manter esse ordenamento, esse condicionamento jurídico, político, social. Então é legal você entender isso aí. Outra coisa importante é que o Estado precisa se institucionalizar. Ele precisa ter a sua regra, seu regimento,
né? Então ele é complexo e para ele funcionar ele precisa de ter as regras. Então definir o que pode ser feito, o que não pode, quem pode, né? Funcionar o poder coercitivo nesse sentido também da instituição, a diferenciação entre quem manda e quem obedece, que órgão faz o quê. Então tudo isso vem desse processo de institucionalização. Outro lance também importante é a ideia de coercibilidade do Estado. E aí é o pulo do gato. Se liga aqui. Isso é muito importante, que vai te ajudar muito a repensar a ação do Estado. O Estado ele tem essa garantia de usar o poder ou a força. Tá? Então eu vou falar já já como é que funciona isso. Mas essa coercibilidade não é por causa da força em si. É por causa da instituição do Estado. Então, quando o Estado coloca os limites, ele se faz presente e impõe. Então, não são as forças, por exemplo, policiais ou as forças armadas que definem a orientação do que deve ser feito. É o contrário. O Estado ele é mais forte. E o Estado tem essa legitimidade, né? O que vai falar bastante o Weber, essa questão da legitimidade, da aceitação. Então, aquilo que o Estado faz, a gente considera legítimo, a gente considera correto, coerente, a gente permite que o Estado faça, né? Então, quando ocorre esse processo de autonomia e de imposição do Estado, então a coercibilidade vem da instituição do Estado e não das Forças Armadas. As Forças Armadas, elas garantem a obediência, né? Elas têm um aparato legal, desde que elas funcionem de maneira justa, né? De maneira, vou colocar assim, eu esqueci a palavra, fugiu aqui, mas se elas funcionarem de acordo com a lei, legitimamente, era essa palavra, legitimamente, se elas funcionarem legitimamente, beleza, a gente vai aceitar o que o Estado falou. Muitas vezes a gente não gosta do que o Estado faz. Por exemplo, às vezes aumenta o imposto. Tem acontecido no Brasil há alguns anos. A gente tem um problema de seca e aí tem uma dificuldade com vamos dizer assim, com as hidroelétricas, e aí é necessário ligar as termoelétricas. As termoelétricas, elas são caras, né? Elas são poluentes, elas não são uma boa alternativa, mas elas são necessárias quando você tem a escassez de algum outro. Então, quando o Estado coloca, olha, nós vamos aumentar a conta de luz, mas nós vamos aumentar porque nós estamos passando esse período de seca. Então, é uma medida que a gente entende que, apesar de ser autoritária, ela vai ter o seu respaldo. Então, isso que vai dar a possibilidade do Estado. O Estado pode fazer porque nós aceitamos a autonomia do Estado, tá? E voltando também a essa ideia de autonomia, né, do Estado poder decidir e a partir da decisão do Estado você ter, vamos dizer assim, o respeito pelas próprias decisões, pelos próprios caminhos, e também a ideia de sedentariedade. A sedentariedade significa que o Estado é uma instituição que se mantém através do tempo. E é necessário que ela se mantenha pelo tempo. Então, que ela se sedentarize, que ela se institucionalize, né? Fixe, fique ali forte, firme, né? Então, ela passa o tempo, várias décadas, anos, milênios, e se mantém com esse poder e organizando a vida social. Alguns autores falam alguns pontos importantes do Estado. O Marx vai falar a ideia de que o Estado ele funciona para os interesses da burguesia. Então ele tem uma frase muito legal que ele diz que o Estado é o escritório da burguesia. Então os interesses, primeiramente, são os interesses econômicos capitalistas e depois em nome do povo, que na verdade não é alcançado. Então ele já é uma visão bastante crítica sobre a atuação do Estado. E o Weber vai colocar que o Estado ele tem o monopólio do uso da força legítima. Então o Estado ele pode usar a força, mas usa a força através das instituições, como eu falei, a polícia, as forças armadas, né? Ou então algumas instituições jurídicas. E aí é interessante que ele diz que é esse monopólio que garante a própria existência do Estado, né? Então essa capacidade impositiva, coercitiva. Beleza? Então é isso. Nós vamos dar uma parada aqui, depois a gente continua e a gente fala mais
sobre esses pontos importantes. Muito obrigado pela atenção e vou nessa!